gravar para depois editar e depois botar na rede. Já está gravando, começou. Tá. Meu nome é Bartíria Lima da Costa, sou presidenta da Confederação Nacional das Associações de Moradores. Também a gente compõe duas redes internacionais, uma que é a Aliança Internacional dos Habitantes, que é a IH, e a outra rede que é uma associação internacional pelo direito à energia, a qual nós fizemos aqui um debate no G9 e portanto a gente está aqui para falar algumas coisas. Bem, como foi me pedido, eu pontei algumas coisas, eu não vou me ater a uma questão muito específica, porque a Confederação Nacional das Associações de Moradores, ela lida com associações de bairros, né, dos moradores. Então, se trata de várias questões mais amplas do que em relação a uma questão específica da moradia. Portanto, eu trouxe assim, aqui algumas questões que eu acho que era de conceito também, porque eu acho que é importante a gente discutir, né, que direitos humanos são direitos fundamentais à vida, que decorrem do reconhecimento da dignidade de todo ser humano, pensar que esses direitos estão acima de qualquer fronteira geopolíticas, acho que são importantes, já que a gente está aqui no Fórum Social, sem qualquer distinção de etnia, nacionalidade, sexo, classe social, religião, orientação sexual. E a gente sabe que vários historiadores e sociólogos, né, colocam que a democracia, no seu conceito histórico, não é por si um valor fim, mas é um instrumento da realização dos valores e essências de convivência humana. Eu acho que isso é importante a gente entender quando se fala de direitos humanos, de dignidade, democracia, né? Democracia não é só uma questão apenas do direito da formalidade do voto, né? A gente tem que pensar que democracia, né, nesse contexto que a gente está falando aqui, também ela é de liberdade e de igualdade. Apesar desses conceitos, valores, instrumentos que a gente tem, né, nós mesmos temos na nossa Constituição vários direitos garantidos, né, adquiridos desde nossa Constituição de 88, o que vemos ainda são avanços do latifúndio que expulsa os trabalhadores de suas terras, dos conflitos urbanos, que é o que mais a gente atua, por meio de especulação imobiliária, megaprojetos, megas eventos. E a gente percebe que a própria Olimpíadas no Brasil, a Copa, o pessoal do mar sabe muito bem a questão das hidrelétricas, isso tudo são problemas que há um conflito urbano seríssimo que violam várias questões de direitos. Né? Outras questões também são os desastres naturais, tráfico, narcotráfico e guerras. Né? Eu já vi os problemas que nós temos aí dos refugiados. E todos esses conflitos geram um grande número de despejos. Pessoas sem moradia. Né? E a gente sabe muito bem o que é a situação no Brasil e em vários países do mundo. Essa questão dos despejos por causa desses conflitos urbanos em função de toda essa problemática colocada aqui, seja pelos megas projetos, pelos grandes eventos, seja pela questão da especulação imobiliária, que é muito forte, né, muito grande. As pessoas, né, sem moradia, sem energia, sem saneamento, água. E a gente sabe que não é só na América Latina, na África, né, esses problemas são seríssimos, muito grandes. Né? Quando você deixa de ter esse direito à terra e à cidade, né, e nós sabemos que quem mais sofre, né, com esses problemas todos são os mais pobres, os negros, as mulheres. São um conflito muito grande. Enfim, são vários
causas de violação dos direitos humanos. Nós temos feito bastante debate, bastante discussões por violações desses direitos. E não entendemos que discutir a questão dos conflitos urbanos, a questão da moradia, a questão da falta de água dentro do dia, que é um problema sério, porque realmente há uma violação muito grande desses direitos à nossa população. Por mais que o nosso país tenha tido um processo com muitos avanços, mas ainda há muitas violações desses direitos. Então, acho que é importante a gente discutir qual a estratégia que a gente tem que pensar. E aí não poderia deixar de colocar essas questões aqui no diálogo, que eu não quero aprofundar muito, porque a atual conjuntura do momento político que a gente está vivendo no país. Eu acho que, já que nós estamos mais entre nós, acho que poderíamos pensar que tipo de violações nós já estamos sofrendo. Então, quando você tem vários direitos garantidos na nossa Constituição, por mais problemas que a gente tenha, mas a gente era amparado e somos amparados por várias leis para garantir esses direitos, nós estamos vivendo hoje um desmonte das nossas políticas públicas de violação dos direitos dos trabalhadores, da moradia e do Sistema Único de Saúde. Acho que isso é muito sério, muito grave, e eu acho que nós não poderíamos aqui dizer que fora Temer, fora todas essas políticas, né? Que desrespeita desrespeita a nossa Constituição. Portanto, eu pensar também que nessa discussão, que eu acho que a gente precisa entender que também faz parte da nossa democracia, da nossa dignidade, direitos, que a gente vem sofrendo, né? Não só no nosso país, mas na América Latina, né? Um processo de democratização que estava se avançando, né? No Brasil, na América Latina, através também da garantia desses direitos humanos, da garantia também da democracia, a gente percebe que há hoje um retrocesso, que há um processo de avanço, de crescimento de uma direita, de uma ofensiva muito grande, que também vem contrapondo a essa questão dos direitos, da violação de vários direitos, da questão da nossa dignidade e também ferindo da democracia. Nós temos alguns debates importantes dessa questão pelos direitos, pela garantia desses direitos contra essas violações, algumas campanhas que são importantes, né? Que é a campanha do despejo zero, a campanha da função social da propriedade, isso não é só no Brasil, isso é internacional. A campanha do despejo é contra qualquer tipo de expulsão das famílias que moram, seja por ocupação, seja por inquilinos, por todas as questões que eu já coloquei aqui, seja por desastres naturais, seja porque você sofre um terremoto, então as pessoas são, né, não podem ficar naquele local, mas elas são expulsas também do redores daquela localidade, por várias razões, e há vários conflitos, né? Nós sabemos que isso é muito sério, a própria questão do tráfico é um outro problema, mas o maior problema é a especulação imobiliária, que esse é o que mais expulsa. Então, em função dessa questão do despejo, a gente tem uma campanha para não ter despejos, e fazer com que as leis do nosso país possam ter uma prevenção para isso, ter algo que ela possa, que existe no Brasil, a gente não tem, por os projetos a gente tem pelo Ministério da Cidade, um decreto para que os estados possam prever e dialogar, que no caso de vai fazer uma intervenção, de você saber
dialogar para poder fazer a intervenção. Só que isso não acontece, isso é só meramente um decreto, não é por lei. E na Venezuela se tem uma lei contra o despejo. Em Bobigny, na França, se tem uma lei contra o despejo. Então você não faz despejos das pessoas que moram, seja em áreas de risco, seja em áreas de coisa, mesmo por necessidade, se anda dialogar. Então você não pode prever, você não pode permitir esses tipos de ações, que isso viola uma violação dos direitos da pessoa. Isso é uma grande violação. Uma coisa é você dialogar, uma coisa é você conversar, uma coisa é você chegar e impor e tirar. Recentemente, o Haddad, por mais uma prefeitura que eu gosto muito, eu tenho visto muitas coisas boas, mas fez um grande despejo e Suplicy, se não ficasse lá na frente, a polícia foi presa, etc. Então, são coisas cruéis que acontecem. A Vila Autônoma no Rio de Janeiro, uma violação tremenda que fizeram com os companheiros. Os incêndios. Então, são tudo isso. Por quê? Porque é preferível você deixar as pessoas morando sem qualidade, sem proteção, para depois dizer, não tinha condições de ficar, então vamos despejar. Então, essa campanha é uma campanha internacional, porque o problema não acontece só no Brasil, acontece no mundo. É uma campanha internacional que a gente começou desde 2007. E a gente vem vendo os casos, fazendo informações, denunciando ao Ministério Público, denunciando às redes internacionais, em todos os formatos, para que a gente possa conter esses tipos de violações que são muito sérias, né? São muito graves, né? Que a gente tem. Então, quando você... e aí você passa, né? Porque essa é uma questão da moradia. Qual é a primeira coisa que não tem numa situação dessa? Das favelas, de lugares de risco, é não ter energia, porque aí não vai ter mesmo, aí estão os gatos, por isso que tem o problema de incêndio, aí não tem água, aí não tem saneamento, nem pensar, porque você, uma cidade ilegal, uma problemática é séria. Só a polícia vai. Só a polícia que vai para tirar, já comandado por essas pessoas. Então nós temos... estamos nos preparando para Quito, que em outubro, a terceira conferência ONU Habitat, que ela acontece de 20 anos. Essa conferência ela ainda é no marco neoliberal e do capital, porque não trata a questão do direito à cidade, do direito à terra como um direito garantido. Há ainda algumas questões da energia ou alguma questão ambiental ainda eles tratam, mas essa questão do direito à cidade eles não tratam e nem querem pensar que nessa terceira conferência vai estar dentro do seu escopo essa questão do direito à cidade. Nós, no Brasil, estamos discutindo bastante, é o único país que está levando esse debate. Nós conseguimos na segunda conferência o direito à moradia, e isso foi garantido no documento da segunda conferência ONU Habitat, e foi uma intervenção do Brasil, e aí diga-se que não era governo democrático, que ela acontece de 20 anos, não sei nem, eu não lembro agora quem era que governava há 20 anos atrás. 96. É 96. Fernando Henrique. Então, mas nós conseguimos. Agora, né, nós estava muito avançado esse debate com alguns países da América Latina. Alguns países da América Latina, mas, diga-se de passagem, mais o México, um pouco uma discussão com a Argentina. Os outros têm muita dificuldade de entender essa questão do direito à cidade, porque aí você também passa a tratar essa questão dos direitos, desses direitos garantidos e não da violações desses direitos. A África não quer discutir a questão do direito à cidade, eles entendem que o direito à cidade você pode estar incluindo e eles pensam que pode ter um êxodo muito grande da área rural para a cidade, ou seja,
E talvez isso já acontece, eu acho que eles estão tendo uma lógica diferente, deveriam já tratar para poder eles se prevenir, que é uma coisa que a gente não teve no Brasil, foi ter essa, né, se prevenir para isso, ou planejar para isso. Então hoje é o que a gente vê na Quando você questão fala África, você quer dizer quem? da urbanização. África mesmo, toda a África, ela tem essa inspiração. A Europa nem pensar, não quer discutir direito de cidade, a Europa não quer que entre. Existe um movimento muito importante no Estado espanhol. Já na Espanha, a Espanha é, mais, é bem avançada. De fato, a prefeita atual de Barcelona era a líder do movimento de hipotecas. De hipoteca, que a gente tem bastante debate. Mas eu estou dizendo uma grande parte, principalmente. Com o Canadá, a gente vê que a gente tem um grande conflito, aqui. A gente tem uma grande exclusão muito forte. Nós tivemos 2 assembleias agora, esses 2 dias, terminou ontem, sobre a questão do direito à cidade e à terra e a questão da moradia. E o que mais tinha eram os moradores aqui de Quebec, e eles colocaram a situação muito caótica, muito séria, a gente tem. Mas por que esses países mais, assim, França, Estados Unidos, Itália, eles querem essa questão não por lei, mas de governo, né? Do bem-estar social não garantido por lei. Então, isso, enquanto eles querem dar esses benefícios, eles vão. Isso, as pessoas não têm como lutar porque não está garantido. Eles não são garantidos. No Brasil, com todas as dificuldades, nós temos as leis marcas que nos garantem esses direitos. Então, isso. A Espanha, ela passa, o processo como Itália e França é a questão da hipoteca dos inquilinatos que sofre as consequências. O maior número de suicídios em Espanha. Exatamente. Por isso essa campanha. Pela crise. Por isso essa campanha contra os despejos, que aí não é só uma questão, são por vários motivos, de várias realidades que a gente pensa. Então, o Brasil está fazendo Henrique não tinha demissão assim, está fazendo Henrique louco. não? Como? Até a Fernanda Henrique, na questão dos aluguéis, nós não tínhamos a chamada denúncia vazia. Não. A Fernanda Henrique colocou. Exatamente. Não tirava assim no Brasil. O inquilino não dava. Não, o inquilino não se tirava com coisa. Agora já se tira, mas eles tinham um outro tipo de proteção de moradia, tanto na Espanha quanto na Itália. Que é tipo essa. Que o Quebec está discutindo, que é a questão do social, aluguel social, que a gente trata no Brasil, mas a gente não tem. Tem assim, por vários, se teve um incêndio, tirou as pessoas, teve uma enchente, tirou as pessoas, de tragédia, rapidamente você... A medida do governo. Não é lei. E nos países da Europa eles trataram um pouco isso, ter o aluguel social. Então as famílias, que é um pouco que a gente agora está querendo também tratar no Brasil. As pessoas, por que as pessoas têm que comprar uma casa? Se elas podem morar no centro, se a gente pode ocupar os centros e fazer com que as pessoas morem mais perto do trabalho, já tem uma infraestrutura, e que ele não quer comprar casa, mas ele pode pagar um valor, já que ele paga de aluguel, ele paga e subsidiado pelo governo. Isso também isso é uma lógica interessante. A Raquel Monique, ela tratava um pouco disso, mas não é fácil, porque ainda é uma ordem na cabeça das pessoas, os princípios, que você tem que ser proprietário. Né? A questão da propriedade, né? A propriedade, mas como a casa que você comprou, porque você pode ter a garantia de morar sem precisar de você de comprar a posse, entendeu? A garantia de que você tem. A regularização fundiária é isso, é garantir a tua moradia da forma que ele gostaria de ter a casa dele. A partir dele não ter essa garantia na regularização fundiária, dele morar, ele passa a sair dali e comprar no formato que dá o mercado para ele. Então, acho que é uma questão da gente ter a lógica da garantia
desses direitos que são fundamentais para nós, né? Então, acho que a gente também tem a questão de tribunal de denúncias. Então, no fóruns mundiais, fóruns sociais, nesse nós não tivemos assembleias. Mas no Fórum de Quito, nós vamos ter um tribunal de denúncias. Então, a gente pega relatos de vários locais dos países e se elenca e se faz um tribunal para julgar aquele tipo de violação que ocorreu no processo dessas famílias. Então, são algumas questões que eu gostaria mais de tratar, de dialogar, já que nós estamos mais assim, entre nós. Sim, e junto um pouco isso. Então, eu juntei tudo, um pouco das ações, um pouco que a gente trata para dialogar com vocês. Bem, boa tarde. Eu sou Valdeci Nascimento, sou a coordenadora executiva da Articulação de Mulheres Negras Brasileira, do ODARA, Instituto da Mulher Negra, Bahia, e coordenadora executiva da Rede de Mulheres Negras do Nosso Nordeste. Nilza convidou para que a gente pudesse participar dessa mesa e eu fiquei pensando, né, como que a gente começaria essa conversa, né? E fiquei ensaiando um pouco com Bartira sobre esse bate-papo, pensando um pouco o seguinte, como que nós, população negra, vamos discutir direitos humanos num país chamado Brasil, né? Porque para você discutir direitos humanos, você pressupõe que você é humano, né? Você tem que pressupor que a pessoa seja humana. Da forma que a população negra é tratada no Brasil, nós ainda não atingimos a condição de humanidade. Parece complicado, mas é real, né? Se a gente tiver dimensão de que nós vivenciamos quase 400 anos de escravidão e pós esses 400 anos de escravidão, as relações no Brasil ainda continuam nas bases escravagistas, então a gente precisa fazer um diálogo sobre direitos humanos, pensando, sim, qual é a estratégia que os direitos humanos discutidos no Brasil vai assegurar para 52% da população a condição de humanidade, que antecede ainda a garantia de direito. Você ainda nem atingiu esse patamar. E acho que é interessante, com todas as questões que estão na ordem do dia e que nos afligem bastante, é interessante a gente discutir isso porque, seja na democracia ou fora dela, ou num processo democrático, os tratamentos dados a esses 52% da população, ele não modifica muito do ponto de vista da dimensão de humanidade. Então, mata-se população negra, o genocídio da população negra no Brasil, ele atravessa a história do Brasil, seja ele nos momentos mais duros, como a ditadura, seja ele nos momentos mais democráticos. Porque a nossa experiência dos momentos mais democráticos do Brasil, ao mesmo tempo que você teve abertura para o acesso à universidade, para a política pública, mas você também é o período onde mais a população negra é violada, ou seja, morre, né? E ela morre não só apenas da ação da polícia, que é uma morte mais direta, quando a gente vai tratar da juventude negra, que está aí entre 15 e 25 anos. Né? Mas um sistema de morte da população negra sistemático. Você tem a maior taxa de mortalidade materna, quem mais morre por mortalidade materna no Brasil. Quando você sobe para a região Nordeste, a taxa é 64%, são mulheres negras. Você morre porque o racismo te mata, na medida que você é invisibilizado sistematicamente. Você morre por causa da intolerância religiosa. Quer dizer, a gente poderia aqui estar... E por que essa morte, por que a população negra está envolta a esse genocídio? A gente, no movimento negro, reflete que isso tem a ver com a não condição de humanidade. E por que essa população não conseguiu ainda mobilizar essa sociedade brasileira no sentido dessa perspectiva de garantia de direitos? Você não consegue mobilizar porque a gente não atingiu a condição de humanidade. E se nós fôssemos discutir como é que a gente foi conceituando direitos humanos ao longo da história do Brasil, o Brasil, por exemplo, tem um problema sério em relação a direitos humanos. É um país que tem resistência
demais a discutir direitos humanos. É como se direitos humanos fosse algo, uma anomalia. Né? E isso tem a ver com um Estado escravocrata de direito. Porque a ação da polícia, a ação do Estado, ela sempre, os setores mais, as instituições jurídicas, principalmente do nosso país, ela acha uma aberração discutir direitos humanos. Lá vem o pessoal de direitos humanos defender bandido. E defender bandido. É a frase? Exatamente. Essa é a frase mais, mais geral que acontece. né? É a retórica, essa frase. E por trás dessa frase, você, na medida que você afirma esse discurso, você legitima a morte, o assassinato, porque você criminaliza essa população, é uma população historicamente criminalizada, porque na medida que você criminaliza, você tem facilidade de excluí-la, eliminá-la. Você elimina com muita tranquilidade. Então, não existe uma comoção nacional no país em função dos 36 milhões de jovens negros assassinados a cada ano. Considerado natural matar suspeitos. Exatamente. Suspeitos, geralmente são negros e pobres. Exatamente, suspeitos. Quer dizer, isso é um absurdo. Por isso que a gente precisa discutir a não condição de humanidade. Porque suspeito, como é que você suspeita da pessoa e você mata o suspeito, né? E mais agora, mais recente, nessa contemporaneidade aí, das chamadas convergências de esquerda no nosso país, da organização de esquerda no nosso país, a esquerda não teve capacidade de frear, não teve capacidade de estabelecer um diálogo que pudesse discutir segurança pública numa outra perspectiva, que essa segurança pública não tivesse a ver com a morte da população negra. Eu não quero nem entrar nos detalhes que você vai falar da Copa do Mundo. Se a gente pudesse transportar para o Brasil agora, o que é que aconteceu com a população negra no Rio de Janeiro para ocorrer as Olimpíadas? Imagina o que passou com a população gitana neste Para além do despejo. O despejo é o que antecede. Para além do despejo, como é que foram caçados esses jovens para que eles não pudessem acessar aquele espaço? Então, quando você diz assim, poderíamos morar no centro da cidade, reorganizar o centro da cidade, Salvador vive, nesses últimos 4 anos do governo do neto de Antônio Carlos Magalhães, um processo de requalificação da cidade. E toda vez que você requalifica a cidade de Salvador, você expulsa a população negra das regiões mais próximas do centro. Por quê? Porque a população negra não é a cara que precisa ser vista como a cara da cidade de Salvador. E isso tem a ver o seguinte, eu preciso da imagem da Mãe de Santo, eu preciso dos símbolos e dos códigos, que tem a ver com a população negra, mas eu não preciso da população negra. É dessa forma que você vai pensar a estruturação do nosso país no que diz respeito à população negra. Né? E aí o que você faz? Como é que você faz isso? Essa última requalificação agora, da tal da cidade clean, não tem como você não tensionar e não conflitar, porque tanto o mercado do Rio Vermelho, que tinha populações negras que ocupavam e sobreviviam do mercado do Rio Vermelho, ele foi reorganizado para os jovens brancos que vieram da Europa, que são os novos maîtres, são os novos cozinheiros dos truques, da chamada nova cozinha estruturada. Da mesma forma, é a retirada da população negra daquele entorno ali, Pelourinho, Ladeira da Conceição, da Preguiça, naquela região. Por quê? Existe o ideário de construir o tal do bairro Santa Teresa e aquela região do 2 de Julho precisa embranquecer. Então, toda vez que você requalifica a cidade, você embranquece ela. Cada vez que você embranquece ela, você expulsa a população. E como essa população não tem propriedade daquele espaço, como essa população não tem um conjunto de instrumentos, e a especulação imobiliária é óbvio que ela vai acirrar toda essa situação, porque na medida que você bota a população negra para a periferia, você mata com mais liberdade. Que é o outro agravante. Sair do centro, você sai do holofote. Então, quanto mais você empurra para a periferia, você mata. E você não mata só quando você priva a água, quando você priva a luz. Você mata porque a ação da polícia, ele falava que até os incêndios. A única coisa que chega até lá é a polícia. É a polícia, exatamente. É a única coisa que consegue chegar até lá. E ainda associado aos programas de televisão que vai criminalizar cotidianamente a população.
Então você tem uma população com um grau de vulnerabilidade. Então discutir democracia, direitos humanos, né? Eu fico sempre todo tempo pensando que dignidade, querendo ou não, essa população tem. Se ela não tivesse dignidade, ela não teria conseguido se manter 400, 500 anos nessa luta. Agora, os direitos humanos para a população negra não passa pela questão da dignidade, passa pela questão de atingir a condição de humano para que a gente possa convergir para uma perspectiva de projeto político no nosso país que, de fato, dê conta de que essa população produz riqueza. Né? Ela produz riqueza, ela não está de bobeira, sem apenas recebendo Bolsa Família, né? E para sustentar suas famílias. Essa população ela produz riqueza. Só que essa riqueza ela não é novamente reinvestida para essa população. Então, qual é a provocação do dia? Qual seria a provocação do dia? Eu só queria, para não esquecer alguns fenômenos que têm ocorrido no Brasil com as mulheres negras, porque até determinado momento do nosso país, os jovens negros morriam mais da ação política do Estado, seja polícia, seja perseguição, mas as mulheres negras não apareciam tanto. Nós tivemos recentemente alguns casos emblemáticos que nos fazem refletir antes do golpe. Eu queria falar antes do golpe, porque eu queria dizer que a esquerda e a direita, quando se trata da violação do direito da população negra, elas atuam da mesma forma. Não tem diferenças do nosso ponto de vista. Não tem diferença. Nós tivemos o caso Cláudia no Rio de Janeiro, que ela foi arrastada. Né? Nós não tivemos nenhuma ação mais concreta com resultado sobre esse caso. Nós tivemos o caso de Luana Natália, agora em Ribeirão Preto, que ela numa bicicleta com o filho dela de 14 anos, ela foi espancada até a morte por policiais. Até a morte. É de uma desumanidade, de uma atrocidade indiscutível. Ela foi espancada. Alguém levou o filho dela para que ele não pudesse ver, mas eles mataram ela de porrada, porque ela era lutadora de karatê e eles precisavam contê-la. O medo dela poder reagir levou eles a matar ela de espancada, uma jovem negra de 34 anos. E, quer dizer, cada vez mais acirra esse processo de violência, cada vez mais a violência chega perto de nós, ou seja, nós não sabemos quem vai ser a próxima vítima. Qualquer um de nós negros podemos ser a próxima vítima. Então, é com o sentimento mais profundo que eu acho que a gente precisa, no Brasil, discutir direitos humanos e a população negra. É responsabilidade nossa. Não tem como a gente pensar que é possível construir uma democracia, construir um país para todos, né? Sem que a gente dê conta de o que a gente vai fazer com essa população negra. Qual é o projeto? Porque até agora todos os projetos no nosso país para a população negra não é nem de mandar ela de volta para a África, é de eliminá-la literalmente. Não, porque se fosse de mandar de volta para a África, a gente ia até tentar se adaptar por lá, quem sabe, né? Mas é de eliminar. Eliminar completamente. E você fica sem pés nem mãos, sem aliados para fazer o enfrentamento a essas atrocidades, que não são poucas. Eu estou trazendo, posso trazer um conjunto de exemplos. Existe um grande movimento no Brasil hoje em torno da questão do genocídio da população negra, da juventude negra. Nós vamos lançar agora na EIUD, no Fórum da EIUD, um dossiê, né, sobre a violência contra as mulheres negras no Brasil, que nós apresentamos na OEA em abril, né, uma denúncia do governo brasileiro. Denunciamos o governo brasileiro na OEA, e existe uma grande articulação nacional em torno do genocídio da juventude negra. A Bahia tem um projeto chamado Minha Mãe Não Dorme Enquanto Eu Não Chegar, e tem as Mães de Maio do Rio de Janeiro. Quer dizer, tem um conjunto de articulações, tem o Reaja, Será Morto ou Será Morta, tem um conjunto de movimentos voltados para a proteção da juventude negra. Ou seja, por enquanto a gente está protegendo as famílias, que são as mães que estão semi-mortas. E se vocês tiverem a dimensão
de como é o quadro. Um policial, quando ele mata um jovem de uma família, aquela família não vai ter sossego mais para o resto da vida. Porque ela fica sendo o tempo inteiro monitorada pelo aquele grupo de policiais para que ela não possa reagir de nenhuma forma. Que ela não possa buscar socorro na justiça, e ela não encontra na justiça porque não existe investigação. A última palavra é a palavra da televisão de que ele provavelmente deveria estar envolvido. O capitão diz que aparece, tem denúncias sistemáticas da polícia colocar crack, maconha, arma na mão dos meninos depois de assassinados, né? Tem provas concretas que elas fazem isso. Tem jovens trabalhadores com carteira assinada que eles matam e daqui a pouco tem uma droga, porque estava no tráfico, porque o tráfico hoje é a justificativa, né, para você matar a juventude negra no Brasil e em estados de maioria negra como Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais. Então, discutir direitos humanos para a gente é preciso refletir sobre o que é que o Brasil, o que é que nós brasileiros pensamos sobre isso e como que a gente vai encontrar soluções. Porque somos nós que temos que encontrar as soluções. Nós temos que encontrar os caminhos. Porque se a educação, que eu não consegui chegar lá na sua fala ontem, né? Mas eu ouvi um boato no ar dizendo assim, nós não podemos mais dizer que é uma educação sem partido. Mas a educação nunca foi com partido, ela sempre foi uma educação para reproduzir subalternidade, uma educação do Estado burguês que sempre reproduziu a subalternidade da população. Nunca foi uma educação de partido. Com partido. Existe um projeto chamado Escola Sem Partido, Sim. pela lei da mordaça. Sim. Né? Quando você fala de uma escola sem partido, parece que a escola tem partido. Sim, sim, Que sim. teve Ou que teve em algum momento. Não é por acaso que cria essa... Quer dizer, parece que é uma escola que teve partido. E na realidade nós temos uma escola Que não contou a nossa história. que nunca contou a nossa história. Particular. Exatamente. Porque na verdade é acusar o partido de algo que nem ele, de fato, conseguiu. Nem fez cosquinha. Não, nem Chegou nem chegou perto. lá, nem chegou perto. Talvez Né? tivesse- Ainda mais quem tem experiência de educação popular, como quase todos nós que entramos em movimento social, sabe que a gente não chegou, não fez cosquinha, nem fez cosquinha. Pra eles, Então, Paulo Freire é escola do partido. hein? Pra Pra eles, eles, Paulo Freire É escola do partido. partido. Porque eles são estúpidos, a gente pior que estão vencendo a batalha, eles são estúpidos. Mas a gente não adotar, a gente não assumir essa dimensão da escola com partido, porque na realidade a gente perde a possibilidade de fazer a crítica do papel de subalternização que a educação sempre cumpriu no nosso país. E na verdade o que a gente briga eternamente é por uma educação que emancipe, né? Uma educação que fortaleça a identidade, a autoestima, uma educação que forme sujeitos e sujeitas capazes de transformar a realidade. Então, essas ciladas, que essa nova ordem, é óbvio que essa nova ordem nos afeta profundamente. Se a ordem anterior nos afeta, você imagine como afeta o Brasil nesse processo de retaliação permanente, nesse golpe. Porque a população negra ela é diretamente afetada em cada uma dessas ações que eles vão desenvolvendo, sem contar que agrava a violência, né? Agudiza a violência, agudiza a ação da polícia, a certeza de que não vai ter nenhum tipo de controle, não vai ter nenhum tipo de reação pela ação da polícia, você potencializa essa violência, né? Então, é pensar um pouco direitos humanos nessa perspectiva, e as mulheres negras no Brasil têm se mobilizado no sentido de denunciar o país internacionalmente, porque a gente acha que é uma das estratégias que a gente pode nos fortalecer desqualificar o nosso país internacionalmente do que diz respeito à questão dos direitos humanos, porque direitos humanos é algo ainda em construção, como a democracia ainda é algo em construção, porque você não pode pensar e dizer que o Brasil é democrático quando você tem 52% da população que não tem voto para comprar voto, a gente esse direito não serve, né? Para ser comprado, para ser rateado lá na periferia por R$20, R$10, tijolo, camisa, não serve. É melhor que a gente não pudesse votar. Esse exercício de cidadania, que cidadania é essa? Ela cabe em que lugar?
né, decide o que exatamente. A gente tem sido, na verdade, reforçador do que tem de mais conservador e mais atrasado, porque é quem compra o voto, é quem assegura algum emprego de 15 dias, 2 meses dos meninos que estão lá na periferia. Então, talvez fosse uma heresia eu dizer aqui, né, que a luta pelo voto foi uma luta incansável no nosso país, mas quando você vê o resultado efetivo, você votar nos evangélicos que vão aprovar a redução da maioridade penal, aquela mulher lá da periferia que o filho dela que vai ser assassinado, é profundamente contraditório. Você vota em quem vai legislar contra você, contra a sua família, né? Então, essa questão é uma questão para a gente refletir. São conquistas, na verdade, que favorecem a eles. O que favorece a eles, a gente conquista. O que não favorece, eles vão desmontando sistematicamente. É um pouco essa aí, conversa aí, esse bate-papo aí que a gente podia.